Olá, que bom encontrá-los de novo em mais uma edição do Inteiro Teor. Fiquem comigo e acompanhem decisões da Justiça Federal que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Não saiam daí. TRF da Primeira Região garante a um pai o direito de registrar o nascimento da filha no consulado brasileiro na Rússia. Justiça Federal condena a servidora pública por fraude no programa Bolsa Família. E no IT Entrevista, saiba mais sobre nacionalidade. O Inteiro Teor começa agora. Há mais de uma maneira de conseguir a nacionalidade brasileira. Você pode simplesmente ter nascido no Brasil, ou mesmo nascendo em outro país, ter o direito de sangue se tiver pai ou mãe brasileiros. Nesse caso, a pessoa tem direito às duas nacionalidades. Ana Paula Souza conta agora o desfecho de uma história assim, julgada pela Justiça Federal. Logo no começo do casamento, em 2001, Tércio e Cláudia foram tentar a vida nos Estados Unidos. Foram 7 anos vivendo na América, onde nasceram as filhas Débora e Sara. Por serem brasileiros, registraram as filhas no Consulado do Brasil nos Estados Unidos. Chegamos em 2001, 2002 tivemos a Débora, depois 2004 tivemos a Sara. A Sara é a mais nova, a caçula. O processo é muito fácil, americano, muito fácil. Primeiro a certidão americana. Você, bem dizer, tira ela mesmo no hospital mesmo. Você não precisa ir em cartório, não precisa ir nada. Aí, com a certidão americana, aí a gente marca uma entrevista no consulado brasileiro. No caso, na época, o que respondia à região que nós morávamos era Nova York. Aí marca uma entrevista, aí nessa entrevista você leva os documentos, no caso dela era a certidão americana, leva a nossa certidão de casamento, preenche também uma ficha lá, tudo, e eles te entregam na mesma hora. Aí vem o carimbo, é tipo um cartório dentro do consulado brasileiro, né, em Nova York. O registro no consulado foi essencial para garantir às filhas a nacionalidade brasileira e todos os direitos decorrentes. Aí com essa certidão, quando foi 2008, aí a gente tirou o passaporte delas brasileiro para poder chegar no Brasil e não precisar fazer imigração. Se eu não fizesse o passaporte brasileiro, se eu viajasse só com o passaporte americano delas, eu tinha que pedir o visto brasileiro para uma filha de brasileiro, não fazia sentido. Então, essa certidão brasileira lá no cartório, no consulado, foi essencial para tirar esse passaporte brasileiro delas, né? Débora optou por estudar nos Estados Unidos, mas Sara decidiu por uma vida no Brasil e sente orgulho da nacionalidade brasileira. Eu posso ir e voltar, se eu quiser escolher ficar aqui, eu posso ficar aqui, se eu quiser ir lá, eu posso morar lá, então eu gostei de ter essa escolha, né? Tenho muito orgulho de ser brasileira, sim. Eu gosto muito do Brasil por causa das pessoas, né? Família. É muito, sei lá, é muito envolvente, as pessoas são muito aconchegantes, assim, é muito bom, diferente de lá, né? Tem lá também, mas é muito diferente, as pessoas lá são mais frias. Tércio e sua família seguiram todos os procedimentos. Além do registro no consulado brasileiro no exterior, eles providenciaram a transcrição da certidão de nascimento consular em cartório no Brasil. Quem, ao contrário, não cumpre os critérios para se tornar um nacional, pode ter dificuldade para usufruir dos direitos previstos para quem tem a nacionalidade. Foi com essa preocupação que um brasileiro, que também tem nacionalidade italiana e mora na Rússia, procurou o consulado brasileiro na Federação Russa para registrar o nascimento da filha em 2019, na capital Moscou. O registro foi negado porque na certidão de nascimento russa da criança consta o nome italiano do pai. Para garantir o direito de a filha ser registrada em repartição consular brasileira, como previsto em lei, ele recorreu à justiça. É lógico que a gente sabe que a preocupação do consulado é sempre de interesse do Brasil, é sempre resguardando o nosso país,
mas a gente precisa também ter uma preocupação com o brasileiro que nasce fora e que naquele momento ele é considerado hipossuficiente, porque é muito mais difícil para ele obter um registro consular. A questão foi analisada pela 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Embora o colegiado tenha concordado com a necessidade de o pai providenciar a alteração do seu nome no Brasil, o consulado na Rússia não deveria ter restringido o exercício dos direitos da criança. De acordo com o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, não há dúvidas no processo a respeito da identidade do pai da criança e, por isso, a negativa do registro pelo consulado brasileiro seria ilegal, pois esta providência é essencial para o posterior exercício do direito fundamental à escolha da nacionalidade brasileira, conforme estabelece o artigo 12 da Constituição Federal. Porque se não há dúvida de que o pai é brasileiro, não há dúvida acerca da identidade dele brasileiro, ou seja, do nome dele brasileiro. E se existe nos bancos de dados brasileiros, os quais o Consulado do Brasil na Rússia tem acesso, realmente não deveria ter sido feito dessa maneira. Ele realmente deveria ter sido registrado, a garota deveria ter sido registrada naquele momento. E veja a seguir: Justiça Federal condena servidora pública por fraude no programa Bolsa Família. E no IT Entrevista, saiba mais sobre nacionalidade. A gente volta já. Não sai daí. O Bolsa Família esteve em vigor de 2003 a 2021, quando foi substituído pelo Auxílio Brasil. Apesar das diferenças entre eles, os dois são programas sociais de transferência direta e indireta de renda do governo federal. Outra semelhança é que, para ser beneficiário, a pessoa precisa cumprir determinados requisitos, como é o caso do limite de renda. Quem se inscreve no programa usando informações falsas para burlar as regras pode ser condenado pelo crime de estelionato. Foi o que aconteceu com uma servidora pública na história que Tayane Mello conta agora. O juízo da 17ª Vara Federal Especializada da Seção Judiciária da Bahia condenou a servidora por estelionato após ficar provado que ela tinha renda mensal familiar superior à faixa atendida pelo benefício. A condenação foi de 1 ano e 9 meses de prisão, além do pagamento de 17 dias multa no valor de um salário mínimo por dia. A servidora chegou a se defender, alegando que não tinha intenção de praticar o crime e que agiu de boa fé ao acreditar que fazia jus ao benefício. Pediu também para ser absolvida com base no princípio da insignificância, porque os valores envolvidos seriam pequenos. Mas a relatora, juíza federal convocada Olivia Merlin, destacou em seu voto que a acusada é reincidente por ter sido condenada pelo recebimento indevido de benefício entre 2004 e 2008 e entre 2012 e 2014. Ela ressaltou ainda que a acusada omitiu a renda mensal do companheiro e o fato de ser servidora pública com a intenção de manipular a renda familiar. Atualmente, o Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família. O programa, coordenado pelo Ministério da Cidadania, é mais do que transferência de renda. Integra várias políticas públicas como assistência social, saúde, educação, emprego e renda, destinadas a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Eu recebo auxílio porque eu estou desempregada desde 2015, né? E há pouco tempo meu esposo me deixou e ficou só eu e minha filha. Então não tinha como eu ter uma renda, né, de uma hora para outra para sustentar a minha família. Eu tenho uma filha de 9 anos, então eu precisei ir atrás. E devido a não trabalhar desde 2015, eu me enquadrei nos padrões, né, apropriados para receber o Auxílio Brasil. Para fazer parte do programa, algumas regras devem ser cumpridas. Podem receber o benefício famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 105, famílias em situação de pobreza, com renda mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210, e famílias em regra de emancipação com renda mensal per capita de até R$ 252 por até 24 meses. O recebimento do benefício ocorre por meio de
poupança social digital, conta corrente de depósito à vista, conta especial de depósito à vista e plataforma social do programa. Eu não tinha uma renda, então eu comecei a trabalhar fazendo unha, fazendo cabelo, fazendo crochê. Então, o que entrava, eu conseguia mais ou menos me sustentar, mas não era o suficiente. Para mim foi maravilhoso, porque R$ 600 ajudou muito, né? No mês, me ajudou tanto na feira do mês, que eu não conseguia completar, quanto pagar as contas, né? Água, luz, e ajudar minha filha na escola. Então, é de suma importância, ajuda bastante. Confira no IT Entrevista mais informações sobre como conseguir a nacionalidade brasileira. É agora! Olá, nós vamos conversar agora com a advogada Gisele Dornelles Avelar sobre algumas questões relacionadas à nacionalidade brasileira. Olá, doutora Gisele, em quais situações o brasileiro pode ter mais de uma nacionalidade? O brasileiro, nascido no Brasil, registrado no Brasil, é neto de italianos. Ele pode ter reconhecida essa nacionalidade originária italiana em virtude da descendência, e isso não vai modificar a condição de brasileiro nato aqui no Brasil. Então, ele vai adquirir a nacionalidade italiana e vai continuar com a nacionalidade brasileira. Tem outras situações em que isso também é possível, né? Às vezes mais de uma nacionalidade, desde que isso não interfira na legislação brasileira, né? O que a lei estrangeira define pode ser que não interfira na legislação brasileira, e isso faz com que o brasileiro tenha mais de uma nacionalidade, uma dupla nacionalidade ou múltiplas nacionalidades. E quais são os critérios para a nacionalidade nata? O critério territorial, quando ele nasce no Brasil, e o critério sanguíneo, quando ele nasce fora do Brasil, mais filho de pais e mães brasileiras, e faça o registro consular, ou venha morar no Brasil mais tarde, entre com uma opção de nacionalidade. Então, os dois critérios da Constituição Federal são o critério territorial, em regra, e o critério sanguíneo como exceção. E como são os critérios para a naturalização? Tanto a nossa Constituição quanto a Lei 3.445, que é a Lei de Migrações, ela define critérios e condições para essa naturalização, né? A partir do momento que o estrangeiro ele obtém o direito de solicitar a naturalização, ele precisa agir expressamente. Tem a naturalização ordinária, que é do estrangeiro que é residente no país há mais de 4 anos e que tem alguns outros critérios. Tem a naturalização extraordinária, que são dos estrangeiros que residem regularmente no país há mais de 15 anos. Tem a naturalização provisória, que são crianças que vieram para o Brasil com menos de 10 anos de idade. E qual é a diferença entre um brasileiro nato e um naturalizado? Porque alguns cargos públicos são privativos de brasileiros natos. Nossa Constituição Federal, ela preocupou com os interesses nacionais, questões de soberania do país, e adotou algumas diferenciações para o exercício de alguns cargos ou funções no Brasil. Como, por exemplo, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara, carreira diplomática, propriedade de empresas de radiodifusão, assento no Conselho da República. Por que o Brasil fez isso? Porque tem determinadas situações que o Brasil atua com soberania. Fica meio difícil um estrangeiro, fica meio complicado um estrangeiro, mesmo que ele já seja naturalizado brasileiro, praticar esse tipo de ato dentro do território nacional. Gera insegurança, né? Então, é um critério de interesse nacional e soberania. É só em decorrência disso.
Doutora Gisele, muito obrigada pela sua participação. Ana Paula, muito obrigada. Eu espero ter esclarecido as questões aí de nacionalidade, né, previstas no nosso artigo 12 da Constituição Federal, e essa questão específica também de registro consular. E estou à disposição de vocês para o que for necessário e tiver ao meu alcance. E a gente vai ficando por aqui. Foi ótimo estar com vocês. Continue acompanhando mais notícias no nosso portal e também nas redes sociais do TRF1. Até semana que vem. Tchau!